Ok. É... Estou investigando aqui a... o critério de merecimento que a gente utiliza, que eu utilizo para fazer as coisas, né? Para ter as coisas, para o que é merecimento? Qual é a raiz dessa palavra chamada de merecimento? A raiz dessa palavra merecimento está ligada a méritos, né? A merecer algo, mas merecer com critérios. Ou seja, mérito significa critérios. Critérios para merecer algo. Critério para ter algo. Critérios, certo? E esses critérios, quando a gente estabelece, por exemplo, os critérios, nós temos... Quando eu estabeleço critérios, por exemplo, eu tenho aqui uma questão seguinte. É necessário eu ser bom para me merecer algo. Ou seja, tratando aqui de resultado, é necessário eu ser bom para a vida ter essa capacidade de multiplicação, ou seja, essa capacidade de multiplicação. A riqueza na vida tem a ver com bondade, ou seja, com o mérito da bondade. Não independe disso. O mérito quer dizer isso. Significa que para mim produzir resultado é necessário ter méritos. A bondade, por exemplo, que a capacidade de produzir resultado da vida tem a ver com critérios e não com as próprias ações utilizadas harmoniosamente. E esses critérios são critérios de bondade e tal, de amoroso, ou de beleza, ou de posses, critérios. Quando estabeleço o relacionamento, por exemplo, como também com critérios, ou seja, para me relacionar com as pessoas eu tenho que ter, e esse ter passa a ser critério. De novo eu tenho aqui um critério para me relacionar. Esse critério é esse mérito, que é um critério, é o ter. O danado aqui para mim ter, produzir esse resultado, e quando eu tenho um relacionamento que o critério para esse relacionamento é eu ter, por que o ter é critério para relacionamento? O que faz o ter ser critério para relacionamento? Eu tenho que ter isso, isso e isso para me relacionar. É um critério, certo? E a outra pergunta é, existe relação entre critério, veja bem, entre critério e... não tá legal aqui o negócio. Existe relação entre critério e relacionamento? Relacionamento deve ter a sua própria ordem, mas eu digo, existe relação entre o critério, quando eu coloco, por exemplo, aqui eu tenho que ter dinheiro, trabalho, qualquer coisa para me relacionar, existe relação entre relacionamento e esse critério? Quando esse critério é uma condição para o relacionamento acontecer, relacionamento é isso, essa relação de critérios, de condições? Quando eu coloco como condição para me relacionar contigo, tu ser bondoso, tu ser amável, tu ser comigo mesmo, ou seja, eu só cuido de mim quando eu tiver isso, eu só me relaciono, me ouço, me conheço quando eu tiver. Quando eu coloco esse critério do ter como critério para me relacionar, para me ouvir, perceber, aprender, me relacionar. Existe essa relação entre relacionamento? Relacionamento é algo baseado em critérios? Que relação? É quando há ausência, não é na ausência das condições é que a gente se relaciona? Se relaciona.
Quando estabelecemos esses critérios para nos relacionar, para ouvir, para conversar, para falar, para nos relacionar com a gente, com a vida, para cuidar da gente, cuidar de algo, para amar, para nos relacionar, nós estamos fazendo o que mesmo com o próprio relacionamento, quando estabelecemos esses critérios para nos relacionar? E isso significa que a gente faz tudo nesse relacionamento, ou seja, que esse relacionamento se pode praticar qualquer coisa, quando não há critérios para o relacionamento, e não no relacionamento no sentido de o relacionamento já é essa coisa livre, mas nessa coisa livre existe inteligência, responsabilidade, ou é por não ser criterioso o relacionamento, ou seja, por não ser condicionado a critérios esse relacionamento, ele também não há ordem, não há inteligência, não há... Ou é possível existir inteligência num relacionamento sem critérios? Parece confuso, parece. Significa que quando eu coloco o T como base para me relacionar, eu gero um problema gigantesco, que é, para produzir resultados eu devo de certa forma me relacionar, mesmo que seja formalmente, com as pessoas para produzir esses resultados, porque é com as pessoas que produzem esses resultados, é para as pessoas que vendem os produtos e serviços que faço. Mas quando eu coloco isso como critério, o T como critério, eu não crio uma barreira entre eu e essas pessoas? Entre eu e eu mesmo, se eu coloco como critério de me ouvir, de me conhecer, de me entender, o ter como critério, eu não crio uma barreira em me conhecer, em aprender, em saber o que eu sou, quando eu coloco isso como critério? Ou isso não tem a ver? A luz tá bem melhor aqui. Então a pergunta é essa: quando é que e por que é que o T é critério? Por que eu utilizo o T como critério? Será que é porque eu funciono como lembrança? Eu funciono pelas lembranças? E funcionando pelas lembranças eu trago esse padrão, essa condição da infância, de repente de um modelo de gestão familiar, e adoto isso para mim e funciono por essas lembranças? Por que eu funciono por essas lembranças? Por que eu utilizo isso como modelo de existência? Ou seja, por que eu utilizo o critério como base para o relacionamento? Ou seja, por que eu só me respeito se eu tiver isso? Só me compreendo, só me ouço, só me conheço, só me entendo se eu tiver isso? Por que eu utilizo esses critérios para aprendizagem, para viver? Por quê? Porque eu funciono dessa forma, com critérios, com essas medidas. Então eu só me vejo, só me ouço, eu só vejo, ouço, percebo, aprendo quando eu tiver isso é um critério, quando eu tiver esse resultado. E o quanto de resultado é que eu tenho utilizando isso como critério? A sobrevivência? Por que eu utilizo a sobrevivência como critério de resultado, como quantidade de resultado? Quando eu tiver essa quantidade de resultado, aí eu me relaciono contigo. Será que numa determinada situação na infância eu tive, nas minhas traquinagens, problema em não produzir resultado com uma solicitação do papai? E nesse momento
O critério para mim me relacionar com o papai, para mim me encontrar com o papai, para mim estar com o papai era produzir, gerar o resultado, encontrar aquele animal que ele solicitou que eu encontrasse. E se eu não tivesse o resultado, eu tive problemas com na hora de chegar em casa e conversar com ele sem o resultado, livremente, independente do resultado, ou seja, será que é porque ele utilizou em algum momento esse critério e eu o adotei? Ou seja, ele me tratar bem dependia de eu produzir aquele resultado e eu adotei isso. Mas por que eu adotei isso? Ou por que eu adoto isso? Por que eu utilizo esse critério do resultado como condição do relacionamento? Para me tratar bem, para me ouvir, para me perceber, para me respeitar, eu coloco o relacionamento como critério. Porque ele foi um critério para mim um dia. Foi um critério utilizado comigo. Naquele momento que eu chegasse em casa, por exemplo, sem aquele resultado, procurar um animal no mato, tal, um jumento lá na época, sem aquele animal eu era desrespeitado, xingado, significa que aquele resultado era critério. Mas por que eu utilizo isso como critério? Por que eu utilizo o resultado como critério de relacionamento? Por quê? Porque eu guardo esse critério, armazenei esse critério e funciono com esse critério. Mas por que eu funciono com esse critério? Porque eu armazeno essas lembranças. A pergunta é, se essas lembranças de mim mesmo utilizando, vivenciando esses critérios no relacionamento com o homem, com esse critério, significa que eu me relaciono hoje com o homem com esses critérios? Sim, eu me relaciono assim. É possível eu compreender esses critérios, essa informação, esse armazenamento, essa bagagem armazenada aqui, e eu funcionando dessa forma, é possível compreender isso e desfazer esses critérios de relacionamento com o homem? De expressão do homem que eu sou? De comunicação, de relacionamento, de amizade, de tudo? Além desses critérios, também é possível há outras coisas em que eu trouxe, por exemplo, quando é o resultado, produzir resultado em equipe, eu tenho aqui, utilizo critérios também. Quais são esses critérios? Também aprendi na infância. Também aprendi na empresa familiar. A empresa familiar, os critérios era que a gente tinha o necessário e não produzia resultado se não precisasse. Ou seja, preciso precisar para produzir resultado. O resultado é produto de precisão. Ou seja, não é produzir resultado livremente. Isso, eu digo, a leitura que eu fiz, tá? Não quer dizer que fosse dessa forma, talvez. Mas é a leitura que eu fiz. Foi assim que eu li. Eu estabeleci isso como critério. Significa que eu só produzo resultado se eu precisar do resultado. Se eu não precisar do resultado, eu não produzo. Ou seja, o resultado está associado a produção da vida, dessa vida, está associado à precisão. Se não precisar, necessidade. E o interessante é possível existir liberdade, que é a ausência de precisão do dinheiro? E é possível, enquanto esse critério existe liberdade, já que produzir resultado, que é liberdade no caso em relação a finanças, é não precisar mais de dinheiro? Produzir resultado sem precisar dele? Mas enquanto estou utilizando isso como critério, a pergunta é, mérito está ligado merecimento está ligado a mérito. E quando eu estabeleço mérito para merecer algo, ou seja, para ter algo, eu preciso ter mérito para ter algo, eu preciso ter mérito para me relacionar, eu preciso ter mérito. Ou seja, são condições. E a pergunta é possível o ser humano se esclarecer nessa questão, entender claramente isso e se relacionar livremente sem condições e fazer resultados livremente sem condições? Para isso, ou o ser humano tem que funcionar necessariamente por condições, como é que posso dizer? Por méritos.
Ou seja, a vida depende de méritos para produzir resultado, para ser abundante? Capacidade de multiplicação da vida depende de méritos para ser abundante? Essa limitação da vida, que é esse funcionar do corpo pelas lembranças, faz o corpo ter essas questões. Com certeza, limita o comportamento do corpo. A pergunta é se é possível o corpo se libertar desse conhecimento, dessas lembranças, compreendendo elas. Ou se não, o corpo é fadado a viver a vida inteira condicionado pelo conhecimento. É possível isso? E se o corpo, ao se libertar desse conhecimento, ele é capaz de funcionar abundantemente, livre, sem se condicionar a outro conhecimento? Por exemplo, que descreve a riqueza. Esse entendimento basta ou é necessário o corpo substituir esse conhecimento por outro conhecimento?